Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tarsis aqui. Nesse vídeo nós vamos fazer a correção comentada da lista de revisão que vocês fizeram pelo Quizzes, tá? Lembrando que essa lista ela só é uma forma de retomar e revisar tudo aquilo que já foi explicado em sala de aula através de um foco bem definido, mas essa lista não é suficiente para você fazer a prova, tá? Lembra de estudar os demais materiais que foram dados durante o bimestre, os slides, as atividades, tá? Essa lista ela é simplesmente para reforçar algo para quem já estudou, tá bom? Então espero que aproveite e hoje eu vou fazer um formato diferente. Eu vou jogar o jogo explicando ele, tá? Cada questão que vocês fizeram aí, tá bom? Então espero que aproveitem, bons estudos e boa prova amanhã. Bom, então vamos lá? Primeiro coloquei meu nome aqui, vamos dar o start então. Vamos ver qual é a primeira questão que vai aparecer aí pra gente. Agora é só colocar o start aqui. Pronto. Deixa eu tirar o som aqui porque tá... Aí, pronto. Galera, o HIV tem tropismo, isto é, prefere infectar uma célula específica chamada o quê? Não se esqueçam que a célula de defesa do nosso corpo, que o vírus HIV ataca quando ele entra, né, nas pessoas que pegaram esse vírus, são os linfócitos TCD4. Por quê? Porque os linfócitos TCD4, como a gente falou, eles são responsáveis por comunicar o linfócito B e o linfócito TCD8 da presença desse vírus. Então, ele produz substâncias químicas que avisam essas outras células da presença do invasor, nesse caso HIV. Então, a resposta correta aí são linfócitos TCD4. Certinho? Bora para a próxima. Olha os memes aí, só para quem sabe inglês que vai entender. Olha, que célula é esta? Vamos dar um zoom na imagem aí, olha bem para a tela. Galera, repara que o núcleo dessa célula ele está preenchendo a maior parte do citoplasma. Vocês podem perceber aí, ó. Então é um núcleo grande. O citoplasma, vocês podem reparar que não tem aqueles grânulos, tá, presentes. Então vai ser uma célula do grupo dos agranulócitos, né? Do grupo dos agranulócitos, nós temos os monócitos e os linfócitos. Esse núcleo maior, mais arredondado, é típico de linfócito, tá bom? Por isso aí essa resposta. Sobre a imunidade humoral, assinale a alternativa incorreta. Vocês prestem muita atenção nos comandos das questões, tá? Aí tá falando da alternativa incorreta. Vocês vão perdoando aí a minha dicção, galera. Eu coloquei aparelho quinta-feira de manhã. Eu tô falando de uma forma muito estranha, mas uma hora eu acostumo. Minha boca tá toda machucada. Bom, qual que é a incorreta? Associam-se as toxinas formando os complexos imunes? Olha, essa aí tá certa, né? Para marcar errada. Mecanismo de defesa contra micro-organismo intracelular. Opa, essa aí não parece muito interessante. Vamos ver as outras. Os anticorpos estão presentes na circulação e no líquido de mucosas? Verdadeiro. Os linfócitos responsivos são os linfócitos B? Também é verdadeiro. Logo, por que essa que a gente leu aí, ela está errada? Essa aí que fala de micro-organismo intracelular. Vamos lembrar que quando a gente fala de produção de anticorpos, os anticorpos eles vão atuar contra micro-organismos extracelulares que estão fora das células e contra as substâncias que eles produzem, que são toxinas. Quem vai atuar contra micro-organismo intracelular são os linfócitos TCD8, também chamados de citotóxicos. Por isso que a resposta incorreta aí é essa, mecanismo de defesa contra micro-organismo intracelular. Certo? Mais uma questão de identificar célula. Vamos aqui dar um zoom na imagem. Ó, nós temos aqui, pergunta assim, ó, deixa eu voltar para a pergunta primeiro. O que você vê nesta imagem? Trata-se de uma lâmina de esfregaço sanguíneo, tá? Ó, vamos ver aqui. Nós temos dois neutrófilos, como vocês podem ver aí, que estão aqui com esse núcleo divididinho, parecendo aí uma linguiça toscana, como eu gosto de falar. Então eu tenho um desses dois neutrófilos aí. Eu tenho também um eosinófilo, que está ali no canto superior direito.
Esse aqui embaixo, que está cheio de bolinhas roxas maiores, é o basófilo. E esse aqui no canto inferior esquerdo é o monócito, tá? Então a gente tem aí dois neutrófilos, um eosinófilo, um basófilo e um monócito. Vamos ver qual a alternativa que fala isso? Dois neutrófilos, um eosinófilo, um monócito e um basófilo, essa vermelhinha. Bora para a próxima. A partir do conhecimento obtido graças a avanços nos estudos sobre o sistema imunológico, foi possível a elaboração não só de diversos ensaios clínicos, mas também a produção de imunobiológicos. O que são imunobiológicos? São as vacinas e os soros, viu? Assim, um componente essencial de uma vacina se trata de quê? De vacina. Galera, a alternativa azul tá errada. Vacina não tem anticorpos, tá? Verde também tá errado, tá falando de soro de paciente. Vacina não tem linfócitos de memória, obtidos de pacientes previamente imunizados. Então a resposta correta só pode ser a vermelha aí, ó. O próprio patógeno vivo, enfraquecido, inativado ou pequenos fragmentos dele, cuja função principal é provocar a resposta imune e memória imunológica. Lembrando que esse patógeno vivo aí, ele não é vivo no sentido de estar inteiro, não, tá? Ele está enfraquecido, tá bom? Ficou faltando uma palavrinha aí, mas é a vermelha que é a correta, certo? Bora para a próxima. O que são antígenos? Toda vez que a gente fala de antígeno, nós estamos falando de moléculas que desencadeiam uma resposta imunológica. Pode ser uma toxina, pode ser um micro-organismo, pode ser qualquer partícula que é encarada como corpo estranho, e isso vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos. E a gente chama isso de antígenos. Por isso a alternativa correta, azul. Bora lá para a próxima. Esses memes são ótimos, gente. Eu acho criativo. São encontrados nos tecidos. Ó, são mononucleares, ou seja, apenas um núcleo. Tem função fagocítica, ou seja, fazem fagocitose. Servem como célula apresentadora de antígeno. E por isso ativam os linfócitos, principalmente na fase efetora da resposta imune, além de promover o reparo tecidual. Que célula é essa que foi descrita no nosso enunciado? Ó, galera, nós vamos ter, como ela fica nos tecidos, não está dentro do sangue, são os macrófagos, viu? Se estivesse falando dentro do sangue, seriam os monócitos, mas quem faz essa função aí de apresentar antígeno, de ter um núcleo só, de ficar entre os tecidos e não dentro do sangue, são os macrófagos. Alternativa azul. Beleza? Bora para a próxima. Observando o gráfico sobre a resposta imune específica, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, é para você marcar a alternativa que está errada. Vamos dar um zoom nesse gráfico aí para entender? Nesse gráfico, a gente tem aí no eixo Y a quantidade de anticorpos que está no plasma sanguíneo, a gente chama de anticorpo sérico. Nós temos aí no eixo X o tempo em semanas. E repara, o antígeno X é a primeira vez que a pessoa está pegando a infecção. Então eu vou produzir aí, ó, a resposta primária, que é a que demora mais. Ao final do processo, eu vou ter lá a produção dos plasmócitos que vieram dos linfócitos B e, portanto, produzem anticorpos, e das células B de memória, que são as células de memória imunológica. Quando eu injeto lá, ó, o antígeno X mais um antígeno Y, a pessoa vai ter uma resposta contra o X secundária, porque é a segunda vez que ela está entrando em contato com ele, então a resposta vai ser mais rápida, mas para o Y, ela vai ter uma resposta primária, porque é a primeira vez que ela está entrando em contato com o antígeno Y. Então repara que ele tem uma resposta secundária contra o X que ele já conhecia, e uma resposta primária contra o Y, porque é a primeira vez que ele está entrando em contato com o Y. Repara aí no gráfico que as células de memória que reconhecem o X são diferentes das células de memória que foram produzidas para reconhecer o Y. E uma está em verde, a outra está em roxo, tá bom? Qual alternativa está incorreta sobre esse processo, então? Vamos lá. Vamos ler a azul aí. Com a introdução de novos antígenos X e Y, verificou-se que a resposta anti-X foi de menor intensidade, pelo fato de já ter havido a produção de memória. Essa daí já está erradíssima. Como o corpo já conhecia o X, a resposta contra o X foi maior, tá? Então a resposta incorreta é a azul mesmo. Beleza, Creuza? Simbora para a próxima.
Moléculas estranhas no organismo, ao organismo, que provocam uma resposta imunitária. São chamadas de quê? Essa é muito difícil, né? Antígenos, tá? Não se esqueçam disso, sempre. Estão presentes principalmente na pele e mucosa epitelial. Não são encontrados na circulação sanguínea. São abundantes em histamina. Lembra que a histamina é um mediador inflamatório, tá? Que é produzida por dois tipos de células: os mastócitos, que estão fora do sangue, e os basófilos, que estão dentro do sangue. Só que a questão já está falando que está presente o quê? Que não são encontrados na circulação sanguínea. Então aí você já vai sacar de qual que ele está falando, né? Continuando. São abundantes em histamina e outros grãos e fornecem defesa contra eumintos. O que são eumintos? Vermes, plateumintos e nematelmintos. E outros micro-organismos. Mas também são responsáveis pelos sintomas das doenças alérgicas. Que célula é esta? Só pode ser um mastócito. Por quê? O basófilo ele vai produzir histamina também, mas na corrente sanguínea. Aqui o enunciado deixou claro para você que é fora da corrente sanguínea. Por isso a alternativa laranja. Mastócito, certo? Excelente meme do Ratatouille. Vamos lá. Na vida extrauterina, ou seja, fora do útero, as células sanguíneas são produzidas por um órgão linfóide primário. E a maioria dessas células imunes são maturadas, amadurecidas ainda nesse órgão. Que órgão é esse? Galera, é o seguinte, vamos tentar lembrar de uma coisa aqui. Não se esqueçam que as células de defesa, chamadas leucócitos, tá? Essas células, elas vêm da medula óssea. A medula óssea está dentro de ossos longos, como o fêmur, o húmero, que é aqui no braço, a tíbia e a fíbula, da própria coluna vertebral. Então, quando a gente fala de produção de linfócitos ou de outras células de defesa, isso acontece na medula óssea, que é, aí a alternativa está escrito órgão medula óssea, que é um órgão linfóide primário, produz células sanguíneas, e esse processo de produção de células sanguíneas chama de hematopoiese. E lá também acontece a maturação de células, tá bom? Então a alternativa que está em azul aí. Bom, bora para a próxima. Os monócitos, que são células que fagocitam, tá, no sangue. Quando esses monócitos eles saem do sangue, lembra que eles se transformam em macrófagos, se diferenciam em macrófagos. Eles possuem tempo de trânsito curto no sangue, antes de atravessarem as membranas capilares para se dirigirem aos tecidos. Uma vez nesses tecidos, aumentam acentuadamente de tamanho e transformam-se em macrófagos teciduais. Sob essa forma, podem sobreviver durante meses ou até anos, a não ser que sejam destruídos ao desempenhar essa função fagocítica. Logo, a resposta correta aí são macrófagos, que são os que vêm dos monócitos, certo? Bora para a próxima. Qual célula baixa é exclusiva da imunidade adaptativa? Vamos lembrar uma coisa aqui rapidinho. Nós temos dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que é inespecífica, que é aquela que você nasce com ela, da qual fazem parte a pele, as mucosas, as secreções e a maioria dos leucócitos. Os únicos leucócitos que não fazem parte da imunidade inata são os linfócitos. Então, quando eu falo de linfócito B, linfócito T, eles são da imunidade adaptativa ou adquirida, que também é específica. Então, das células que estão aí nas alternativas, neutrófilo é da imunidade inata, célula dendrítica é da imunidade inata, que é uma célula que faz fagocitose também, macrófago é da imunidade inata, a única aí que é da imunidade adaptativa adquirida é o linfócito TCD4, né? Ele e os linfócitos B. Próxima. Uma vez produzidos, os linfócitos T são maturados, amadurecidos em um órgão linfóide primário. Qual é o nome desse órgão? Atenção, está falando de linfócito T. Lembra que eu falei para vocês que os linfócitos T, eles são amadurecidos no timo. Linfócito T de timo, tá? Então, resposta aí que está em laranja. Célula pertencente à imunidade adaptativa, ou seja, específica, adquirida,
Importante nas infecções de micro-organismos intracelulares, induzindo a apoptose nas células infectadas. O que é a apoptose? Morte celular. Então, é uma célula que vai destruir as células infectadas por micro-organismos intracelulares, como vírus e algumas bactérias, tá? A célula que faz isso, ela é chamada de linfócito T, CD8 ou citotóxico. Portanto, alternativa de cor vermelha aí. Bom, simbora. Esse meme descreve bem alguns alunos aí, ó. Me chilling before, né? Quando você já terminou o quizzes aí, ó. Por que as imunoglobulinas, que são anticorpos, são consideradas essenciais para a imunidade adaptativa? Qual que é a função dos anticorpos, galera? Vamos ver as alternativas aí? Imunoglobulinas são exclusivamente encontradas no sistema digestivo? Erradíssimo. São encontradas no sangue e na linfa, tá? Em todo o sangue e linfa se encontra anticorpos. Então, isso passa pelo corpo todo, não apenas por um sistema. Imunoglobulinas são células do sistema nervoso? Falsíssimo. Imunoglobulinas são anticorpos produzidos em resposta a antígenos específicos. Essa parece interessante. Vamos ver a vermelha. Imunoglobulinas são produzidas apenas em resposta a antígenos não específicos? Pelo contrário, elas são produzidas em resposta a antígenos específicos. Resposta correta é a que está em laranja. Essa foi fácil. Simbora. Assinale a alternativa que explique o que são soros e de que são formados. Lembra que soros são parte da chamada imunização passiva, porque é uma solução que já contém anticorpos prontos, né? Então vamos ver qual alternativa fala isso. Soros são considerados uma forma de imunização ativa? Falso. Soros são uma forma de imunização passiva e estimulam o nosso corpo a produzir anticorpos? Muito falso. Quem estimula o nosso corpo a produzir anticorpos, células de memória, são vacinas, tá? Os antígenos. Então, a alternativa laranja, ó, soros são considerados uma forma de imunização passiva, pois os anticorpos são inoculados em outro organismo antes de serem aplicados em humanos. Me coming out of my room. My room, né? Esses memes aí tem uns sem graça, mas tem uns engraçadinhos, tá, galera? Depende se eu sentir humor. Pode-se definir imunidade como conjunto de mecanismos de defesa de um organismo contra agentes biológicos ou agentes químicos. Sobre o assunto, é correto afirmar o quê, galera? Vamos ver as alternativas aí. A imunidade adquirida pode ser dividida em humoral, anticorpos produzidos pelos linfócitos B e em celular. Destruição de células infectadas realizadas por linfócitos T. Parece que essa azul já parece interessante. Vamos ver a verde aqui. Na imunização ativa, o organismo receberá os anticorpos prontos. Falso. Isso é imunização passiva. Laranja. A imunidade inata ocorre somente após contato com o agente invasor, por exemplo, vírus e bactérias, e é específica contra esse agente. Não. Isso é imunidade adaptativa. Vermelho. Os antígenos presentes nos soros imunológicos já está falso. Não tem antígeno em soro. Então a resposta correta realmente é a que está em azul. Deixa eu desativar as notificações aqui, senão fica descendo notícia para vocês aí. Vou colocar no modo não perturbe aqui. Pronto. O que é imunidade inata? Imunidade inata, galera, é aquela que você já nasce com ela. Logo só pode ser a verde aí, né? A imunidade inata é a defesa natural do corpo contra infecções que atua de forma imediata e não específica. Certo? Ah, aquele meme ali define bastante aluno, né? Você viu que tem a Dory lá, né? Então, a Dory, perda de memória recente. Espero que vocês não sofram de perda de memória recente amanhã na minha prova. Minha prova de amanhã tá difícil, galera. Lê com atenção. Tudo que eu expliquei tá lá, mas você tem que raciocinar para responder, tá bom? Ó, que célula é essa? Vamos dar um zoom aí. Olha para o formato do núcleo. Esse núcleo aí, ele é típico de uma célula muito importante chamada de neutrófilo. Como é que você sabe que é neutrófilo? Por causa do formato do núcleo. Olha o núcleo dividido em várias partes, tá? Esse aí é o neutrófilo. Então, a resposta aí em vermelho. Mais uma. Que célula é esta? Essa aí agora tá mais difícil. Vamos dar um zoom aí. Como é que você vai saber que célula é essa se a imagem não tá muito favorável? Você vai olhar o seguinte. Essa célula aí, ela tá um pouco assim, bem
difícil visualização, mas por causa do citoplasma, você vê que o citoplasma dela está um pouco mais claro. Esse núcleo aí, ele está com uma coloração um pouco menos roxa do que o linfócito, então não seria um linfócito, tá? E não tem como ser neutrófilo, porque o núcleo não está dividido. Eosinófilo não tem um núcleo nesse formato. Então, por eliminação, isso aí é um núcleo de monócito, tá? Mas esse monócito aí tá bem ruim de ver, mas a resposta correta aí é monócito. Você teria que ver tudo isso que eu falei para descobrir que era monócito. Vamos agora para essas aqui, ó. Dá um zoom aí. Quais estão verdadeiras ou falsas? Primeira, a imunidade humoral é mediada pelas moléculas presentes no sangue e nas secreções das mucosas, chamadas anticorpos, produzidas pelos linfócitos B e por plasmócitos. Galera, olha para você ver tanto que é perigoso você não ler o negócio direito, ó. Quando a gente fala de imunidade humoral, a imunidade humoral ela é feita, né? Ela é caracterizada pela produção dos anticorpos, que ocorre pelos linfócitos B e plasmócitos. Quando você lê depressa, você acha que essa aqui tá falsa, mas ela tá verdadeira. Por quê? Porque essa imunidade humoral, que é mediada por anticorpos, esses anticorpos vão estar presentes no sangue, nas secreções de mucosas, ou seja, essas proteínas que são os anticorpos vão ter que circular pelo corpo todo para conseguir fazer sua função. Então a primeira é verdadeira, tá bom? Segunda, a imunidade adaptativa celular promove a destruição de micro-organismos localizados em fagócitos ou a destruição de células que estão infectadas. Verdadeiro, certo? Terceiro, a imunidade adaptativa celular apresenta anticorpos especializados e diferentes tipos podem ativar mecanismos efetores diferentes. Galera, olha aqui para você ver, ó. A imunidade adaptativa celular não tem a ver com anticorpos. A imunidade adaptativa humoral que tem a ver com isso. Por isso que essa terceira tá falsa. Última. A imunidade humoral, que são de anticorpos, apresenta alguns tipos de anticorpos que promovem a neutralização de patógenos e toxinas, além de estimularem a ativação do sistema complemento, os quais contribuem para o processo de inflamação. Verdadeiríssima. Portanto, ficou VVFV. Vamos ver qual alternativa dá isso. VVFV é a verde. Certíssimo. Vamos para a próxima. Uma vez produzidos e maturados, os linfócitos precisam ser armazenados pelo corpo, de forma a esperar que seja ativado e inicie a resposta imune adaptativa, certo? Qual órgão, que é o tecido linfóide secundário, é responsável por iniciar uma resposta imune quando os patógenos vêm pelos vasos linfáticos? Olha que pergunta boa, galera. Se a gente está falando de órgão linfóide secundário, e está falando de iniciar uma resposta imune quando os patógenos vêm pelos vasos linfáticos, o que a gente tem que eu falei para vocês entre os vasos linfáticos ali que parecem gânglios? São os linfonodos. Lá nos linfonodos vai acontecer esse processo que está descrito no enunciado. Por isso a alternativa que está em vermelho. Ó, o que você vê nesta imagem? Vamos lá dar um zoom nela para eu ver junto com vocês aqui. Ó, essa primeira célula aí que tá, vamos começar do lado esquerdo aí para a direita, para vocês seguirem a ordem certinha para entender o que eu tô falando, já que nesse modo aqui do jogo eu não consigo usar a minha canetinha para marcar, viu? Da esquerda para a direita aí, galera, nós temos o primeiro aí, é o neutrófilo. Dá para ver o neutrófilo. Na segunda imagem, você vê um linfócito, que é esse com o núcleo maiorzinho, e para baixo tem outro neutrófilo. Deu para ver o neutrófilo aí? Então a gente já tem dois neutrófilos. Na terceira imagem, você vê claramente um eosinófilo, ó, o núcleo com duas partes. Núcleo bilobulado que a gente falou, tá com duas porções aí. Eosinófilo. E o último aqui, com esse núcleo em formato de rim ou de feto, é um monócito. Então nós temos aí dois neutrófilos, um monócito que está na última imagem do lado direito. Nós temos um eosinófilo que está aí na imagem do lado do monócito e um linfócito, que é a alternativa que traz isso pra gente. Vamos ver aqui. Dois neutrófilos, um monócito
um eosinófilo e um linfócito. Alternativa que está em azul, certo? Bora para a próxima. Qual célula pertencente à resposta imune adaptativa, que é adquirida ou específica, é responsável pela produção dos anticorpos? Ó, quem produz anticorpos são os linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos. Por isso a alternativa que está em verde. Essa é uma notícia que foi baseada numa um trecho de uma notícia que foi tirado de uma notícia, uma reportagem, na verdade, de 2021, se eu não me engano, tá? Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou um cronograma de vacinação contra o coronavírus a partir de abril do ano que vem. Então foi 2020 isso, né? Essa notícia. Não lembro agora, galera. Na época da pandemia. O calendário, no entanto, conta apenas com a chamada vacina de Oxford. No Brasil será produzida pela Fiocruz e ignora a vacina chinesa. O trecho refere a que tipo de imunização? Nós estamos falando de vacina, nós estamos falando de imunização ativa. E é uma imunização ativa artificialmente adquirida, porque você tem que produzir ela para injetar. Tá? Por isso que a resposta correta é que está em azul. Estamos terminando. Simbora para 27. Ah, esse meme aí foi. Smartphone. Oh, meu Deus, esses memes. Vamos lá. Qual leucócito presente nos tecidos, responsável pelos sintomas da alergia e inflamação através da exocitose de grânulos contendo histamina? Ó, aí tá falando dos que estão fora do sangue, presente nos tecidos. Quem é que libera histamina fora do sangue, galera? São os mastócitos, alternativa em azul. Certinho, Creuza? 28. Nos dois tipos de resposta, primária e secundária, a produção do IgM, que é imunoglobulina M, e IgG, imunoglobulina G. Inclusive, gosto muito desses anticorpos chamados IgG e IgM, viu? Dá uma revisada boa nesses dois. Porém, na resposta primária, o IgM é a principal imunoglobulina. E a produção de IgG é menor e mais tardia. Na resposta secundária, entretanto, ou seja, quando o antígeno, o micro-organismo entra pela segunda vez, quem vai ter o pico maior é a IgG. A IgG é a imunoglobulina predominante. Segundo, nas duas respostas, a concentração de IgM sérica diminui rapidamente, de maneira que, após 1 ou 2 semanas, observa-se queda acentuada, enquanto a produção de IgG é persistente. Aí a pergunta é, tá? Isso daí que ele acabou de falar nas duas afirmativas, é verdadeiro ou falso? Totalmente verdadeiro, viu, galera? Então, essas duas afirmativas estão verdadeiras por causa do que eu acabei de explicar para vocês. Bom, simbora então. Que célula é esta? Vamos dar um zoom nessa imagem aí? Olha para essa célula aí, galera. Você consegue ver grânulos no citoplasma, certo? Você está vendo que dá para ver grânulos no citoplasma aí, bem laranjados, rosinhas. E você consegue ver um núcleo que não é tripartido, ou que a gente chama de trilobado, né? Você consegue ver um núcleo que ele é com duas partes, duas porções. A única célula que se enquadra nessa definição são os eosinófilos, tá? Que tem aqueles dois núcleos. Dois núcleos não, um núcleo bilobado, tá bom? Uma vez ativado, o linfócito T célula sofre expansão clonal, que a gente chama de sucessivas mitoses, originando células efetoras e de memória. As células efetoras podem ativar linfócitos B e também migrar para o local da infecção, com o objetivo de ativar mais macrófagos, o que aumenta, né, a ação da fagocitose, fagocítica. É considerada a célula mais importante da resposta imune. Qual que é considerada a célula mais importante da resposta imune que é destruída pelo HIV quando a pessoa é infectada? O linfócito TCD4, galera. É ele que faz essa função de ativar, certo? Bom, aqui agora vamos responder essa que era a 29, tá? Eu acho que eu pulei a 29 ou apertei errado aqui, pera aí. Vamos, que é a última. Ao cortar o dedo, as barreiras naturais da pele foram rompidas e as bactérias atingem a derme.
ativando a resposta imune inata. Uma estratégia importante para eliminar a bactéria na resposta imune inata é a fagocitose. Qual leucócito com grãos citoplasmáticos e polimorfonuclear que fagocita essa bactéria? É o seguinte: as células que vão sair do sangue e ir para os tecidos para fagocitar são os monócitos que se transformam em macrófago e os neutrófilos. A única célula que se encaixa nessa definição de ser polimorfonuclear e de fagocitar a bactéria são os neutrófilos. Os neutrófilos que fazem isso. A resposta correta então aí, ó, tá de cor laranja, neutrófilos, certo? Bom, é isso. Tchau para vocês. Espero que tenham curtido aí, tá bom? Bons estudos, galera. Espero que vocês estudem bastante e saiam bem nessa prova de amanhã. Fiquem com Deus. Um abraço.